Existe um tipo de dor que não sangra, que não deixa cicatriz visível, mas que corrói por dentro com uma força que poucos conseguem entender. É a dor da véspera. Aquele dia anterior ao jogo decisivo, aquelas horas intermináveis antes do apito inicial, aquele momento suspenso no tempo onde você não está mais vivendo o presente, mas também ainda não chegou ao futuro. Seu corpo está aqui, fazendo as coisas normais da vida, menos trabalhando, comendo, fingindo que conversa menos, mas sua alma já está lá, no estádio, no gramado, no lance que ainda não aconteceu, mas que você já viveu 1000 vezes na sua cabeça. E o pior, você não consegue fazer absolutamente nada para controlar o que vai acontecer. Nada. Você só pode esperar, sofrer e torcer para que o universo seja gentil com seu coração dessa vez. Ser flamenguista não é apenas celebrar títulos, é carregar esse peso antes de cada conquista. É pagar o preço emocional antes de saber se haverá recompensa. É acordar no dia de uma final e sentir um buraco no estômago, um aperto no peito, uma angústia que não passa nem com remédio, nem com distração, nem com promessas de que vai dar tudo certo. Quando alguém de fora olha para um flamenguista na véspera de uma decisão e pergunta por que tanto sofrimento, por que tanta agonia por causa de um jogo de futebol, essa pessoa não entende nada. Absolutamente nada, porque não é sobre futebol. Nunca foi. Futebol é apenas o palco onde algo muito maior acontece, onde identidades são forjadas, onde milhões de pessoas encontram um sentido de pertencimento que não encontram em nenhum outro lugar da vida. O sofrimento antes do jogo não é sinal de fraqueza, não é neurose não exagerou. É a prova mais profunda de que você realmente pertence a isso. É a confirmação de que aquela camisa não é apenas um pedaço de pano, mas uma segunda pele. É a evidência de que você não escolheu o Flamengo racionalmente, pesando prós e contras numa planilha. Você simplesmente nasceu ou renasceu flamenguista e agora carrega isso como quem carrega sangue nas veias. Não dá para tirar. Não dá para desligar. Não dá para fingir que não importa. O que acontece na véspera de um jogo decisivo é que toda a sua identidade como flamenguista fica exposta, vulnerável, dependente de 90 minutos que estão completamente fora do seu controle. Você que gritou no bar quando o time ganhou, você que defendeu o clube em discussões acaloradas, você que vestiu a camisa com orgulho mesmo quando o time estava mal, você que carrega décadas de memórias emocionais, atreladas àquele escudo vermelho e preto, tudo isso fica suspenso num fio invisível que pode se romper ou se fortalecer dependendo do resultado que ainda não veio. E é por isso que dói. Não porque você é fraco, mas porque você é verdadeiro. Não porque você exagera, mas porque você realmente sente. Quem não sofre antes de um jogo decisivo é quem não tem nada a perder emocionalmente, quem não investiu sua identidade naquilo, quem torce de forma leve e superficial. E não há absolutamente nada de errado com isso menos. Mas não é o nosso caso. Nós, flamenguistas, carregamos peso, carregamos história, carregamos expectativas não apenas nossas, mas de gerações que vieram antes e de gerações que virão depois. Quando você sofre na véspera de uma final, você não está sofrendo sozinho, você está carregando o peso de milhões de corações que batem junto com o seu, de avós que contaram histórias sobre 1981, de pais que choraram em 2019, de filhos que estão aprendendo agora o que é vestir vermelho e preto. Você está carregando memórias de títulos conquistados e também de finais perdidas, de glórias imensas e de dores profundas. Tudo isso se acumula no peito e explode justamente ali, naquelas horas antes do jogo, quando você não tem mais nada para fazer, além de sentir, e sentir dói. Sentir de verdade sempre dói. Mas é isso que nos torna quem somos. É isso que separa quem torce de quem vive o futebol como experiência existencial. A véspera de uma final não é um dia comum, não é um momento que você atravessa e esquece. É um território emocional próprio, um lugar psicológico onde o tempo funciona de forma diferente. Onde cada minuto parece durar horas e cada hora parece passar num piscar de olhos contraditório. Você acorda e já sente. Não precisa lembrar que é dia de jogo, seu corpo já sabe. Seu coração acorda acelerado. Seu estômago já está fechado, sua mente já está em Lima, no Maracanã, em qualquer estádio onde o destino vai ser decidido. Você tenta manter a rotina, tenta ser normal, mas não consegue. Como ser normal quando tudo que importa está prestes a ser definido? Como fingir que é um sábado qualquer quando você sabe que ao final daquele dia sua vida emocional terá mudado completamente para melhor ou para pior? A véspera é isso, um limbo entre a esperança e o medo, entre a fé e a ansiedade, entre acreditar que vai dar certo e ter pavor de que não vai. O que torna a véspera especialmente cruel é que ela dói mais que o próprio jogo. Parece contraditório, mas é verdade. Durante o jogo, você está vivendo, gritando, sofrendo lance a lance.
reagindo em tempo real ao que acontece no gramado. Há uma descarga emocional contínua, uma liberação de energia a cada minuto. Mas na véspera você está apenas esperando. E a espera é a pior forma de tortura para quem sente intensamente. Você está preso naquele dia anterior, incapaz de pular para o resultado final, condenado a viver cada segundo da antecipação. Tenta se distrair, mas não consegue. Liga a TV e todos os programas falam sobre o jogo. Abre o celular e todas as notícias são sobre a final. Tenta conversar com outras pessoas e inevitavelmente o assunto volta para lá. Não há escapatória. Você está preso na véspera, e a véspera não tem piedade de quem sente de verdade. E tem algo mais. A véspera é onde mora a consciência plena de tudo que está em jogo. Durante o jogo você está imerso demais para filosofar, mas na véspera voca tempo de mei. Para pensar em tudo que aquele jogo significa, você pensa no legado, nas comparações, no que vão dizer se o time perder, no que vão dizer se o time ganhar. Você pensa nos jogadores, se estarão à altura da pressão, se vão conseguir entregar o que a nação espera deles. Você pensa em finais anteriores, em glórias passadas e em dores antigas. Você revive mentalmente cada título conquistado e cada derrota sofrida, e tudo isso se mistura numa confusão emocional que é ao mesmo tempo linda e insuportável. Às vésperas é onde você percebe com clareza dolorosa o quanto aquilo importa. E quando algo importa tanto assim, quando algo tem o poder de mudar completamente seu estado emocional, é impossível não sofrer antes que aconteça. Tem gente que acha que a solução é não se importar tanto, não investir tanto emocionalmente num time de futebol, manter distância segura entre o coração e o gramado. E talvez essas pessoas tenham uma vida mais tranquila, mais equilibrada, menos sujeita a montanhas russas emocionais, mas elas nunca vão sentir o que sentimos. Nunca vão experimentar essa intensidade, essa conexão profunda, esse pertencimento que só existe porque existe também o sofrimento. A véspera dói porque o amor é real. A ansiedade corrói porque a paixão é verdadeira. O medo paralisa porque a identidade está em jogo. E no final das contas, eu não trocaria essa dor por nenhuma tranquilidade do mundo. Porque às vésperas, por mais que doa, por mais que seja quase insuportável, é parte indissociável do que significa ser flamenguista. É o preço que pagamos pelo privilégio de sentir tudo do vai ver tudo, de pertencer a algo maior que nós mesmos. O medo que você sente antes de uma final do Flamengo não é um medo comum. Não é medo de perder tempo ou dinheiro. Não é medo de ficar chateado por algumas horas e depois esquecer. É um medo profundo, visceral, quase existencial. O medo de ver algo que você ama profundamente falhar quando mais importa. E esse medo só existe porque existe grandeza. Só existe porque o Flamengo não é um time qualquer. Porque carregar esse escudo significa carregar expectativas imensas. Porque vestir vermelho e preto significa representar milhões de pessoas que depositam seus sonhos naqueles 11 jogadores em campo. Se o Flamengo fosse mediano, se não tivesse história, se não carregasse esse peso de ser o maior, o medo seria menor. Mas não é. E é justamente por isso que dói tanto. Porque temos tudo a perder. Porque construímos um legado que precisa ser honrado. Porque cada final não é apenas mais um jogo, mas um teste de se somos realmente quem dizemos ser. O medo na véspera é alimentado por memória coletiva. Você não está apenas com medo de perder aquela final específica, você está com medo de decepcionar. Gerações inteiras de flamenguistas que vieram antes de você, que construíram esse clube, que sofreram e celebraram para que chegássemos até aqui. Você está com medo de que seus filhos e netos um dia perguntem sobre aquela final e você tenha que contar uma história de derrota em vez de glória. Você está com medo de que o time não esteja à altura do momento, de que jogadores falhem quando deveriam brilhar, de que o peso da camisa seja grande demais para aquela geração específica carregar. Esse medo não é irracional. É o reconhecimento profundo de que estamos lidando com algo sagrado, com algo que transcende os 90 minutos e entra no território da eternidade. Cada final do Flamengo não acontece apenas no presente. Ela reverbera no passado e no futuro, conectando gerações através da emoção compartilhada. E tem algo paradoxal e belo nisso. Quanto maior o medo, maior a prova de amor. Se você não tivesse medo, significaria que aquilo não importa. Se você dormisse tranquilo na véspera de uma final, significaria que o resultado tanto faz. Mas você não dorme tranquilo. Você vira de um lado para o outro, acorda no meio da noite com o coração acelerado, levanta de madrugada e fica olhando para o teto pensando em como será aquele dia que ainda não chegou. Isso não é patologia menos, é amor em sua forma mais pura e intensa. É a prova de que você não está apenas assistindo a um espetáculo de fora, como um observador neutro, mas vivendo aquilo de dentro, como protagonista emocional de uma história que é sua também. O Flamengo não acontece para você. O Flamengo acontece com você, através de você dentro do Voca, e quando algo está tão integrado à sua identidade, é impossível não ter medo de perdê-lo ou de vê-lo fracassar. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. O medo não é o inimigo.
O medo é o combustível. É o medo que transforma a vitória em êxtase absoluto quando ela finalmente vem. É o medo que faz aquele gol decisivo ter gosto de eternidade. É o medo que torna cada título conquistado não apenas uma estatística, mas uma cicatriz emocional permanente marcada para sempre na sua memória afetiva. Se ganhar fosse fácil, se não houvesse risco de perder, se não sentíssemos esse aperto no peito antes de cada decisão, as conquistas não teriam metade do valor que têm. O sofrimento antecipado não diminui a glória, menos ele a amplifica. Ele cria o contraste necessário para que, quando a vitória finalmente chega, você sinta com intensidade máxima, você celebre com o corpo inteiro, você chore lágrimas de alívio e gratidão, porque sabe, no fundo da alma, o quanto custou emocionalmente chegar até ali. O medo é o preço da grandeza, e pagamos esse preço com prazer mesmo quando dói. Tem uma coisa estranha que acontece na véspera de uma grande decisão. Você se sente completamente sozinho e completamente acompanhado ao mesmo tempo. É uma contradição que só faz sentido para quem já viveu isso. Você está sozinho porque ninguém ao seu redor consegue entender completamente a dimensão do que você está sentindo. Amigos que torcem para outros times olham para você com simpatia, mas não compreendem. Familiares que não ligam para futebol acham exagerado. Colegas de trabalho fazem piada dizendo que é só um jogo. E você sorri, concorda superficialmente, mas por dentro sabe que eles nunca vão entender. Eles nunca vão sentir essa coisa que está corroendo seu estômago, esse aperto que não passa, essa ansiedade que não tem nome nem remédio. Nesse sentido, você está completamente sozinho, preso dentro da sua própria emoção, incapaz de compartilhar verdadeiramente o que está acontecendo no seu peito. Mas ao mesmo tempo, você não está sozinho. Em algum lugar do Rio de Janeiro, tem outro flamenguista acordando no meio da noite com o coração acelerado, pensando exatamente nas mesmas coisas que você. Em São Paulo, em Brasília, em Recife, em cada canto desse país continental e em cada parte do mundo onde a chama rubro-negra arde, tem gente vivendo a mesma agonia. Tem avós que não conseguem comer direito porque o estômago está fechado pela ansiedade. Tem crianças que pela primeira vez estão entendendo o que significa torcer de verdade, sentindo pela primeira vez esse frio na barriga que vai acompanhá-los pro resto da vida. Tem casais discutindo besteira porque os dois estão tensos e qualquer motivo serve para extravasar. Tem solitários em apartamentos vazios, tem famílias reunidas em salas lotadas, tem ricos e pobres, velhos e jovens, brasileiros e estrangeiros, todos unidos pela mesma dor, pela mesma esperança, pelo mesmo amor impossível de explicar. Somos milhões vivendo a mesma solidão ao mesmo tempo. E isso cria uma comunhão estranha, uma irmandade silenciosa de quem sofre junto mesmo sem se conhecer. A véspera é o momento onde você mais sente o peso de fazer parte de algo maior que você mesmo. Durante o jogo, há ação, há reação, há movimento constante, mas na véspera, há apenas o silêncio ensurdecedor da espera. E nesse silêncio você percebe com clareza absoluta que não está torcendo apenas por você, está torcendo por todos. Por seu pai que te levou ao Maracanã pela primeira vez. Por seu filho que está aprendendo agora o que é vestir essa camisa. Por aquele amigo que morreu sem ver o tetra. Por aquela criança pobre na favela, cuja única alegria na vida é quando o Mengão ganha. Por todos os flamenguistas que vieram antes e que virão depois. Você carrega todos eles no peito quando sofre na véspera. E eles carregam você também. Essa é a solidão coletiva. Sentir-se isolado na própria dor enquanto simultaneamente sabe que milhões estão sentindo exatamente o mesmo. É estar sozinho e acompanhado. É sofrer individualmente e coletivamente. É ser um e ser multidão ao mesmo tempo. E talvez seja isso que torna a véspera tão poderosa, tão marcante, tão inesquecível, porque é o único momento onde você realmente sente, com total clareza, o que significa ser parte da nação rubro-negra. Durante os jogos normais do campeonato, você torce, vibra, sofre menos, mas há uma certa leveza, uma possibilidade de relativizar, de dizer é só mais um jogo da temporada. Mas na véspera de uma final decisiva, não há relativização possível. Tudo importa, tudo pesa. Tudo dói, e nessa dor compartilhada, nessa agonia coletiva, você encontra seu lugar no mundo. Você entende que não escolheu essa vida por acaso, que não é coincidência estar sentindo o que está sentindo. Você nasceu para isso, ou renasceu para isso, e agora não há volta. As vésperas te mostra quem você realmente é. E mesmo que doa, mesmo que seja quase insuportável, há uma beleza profunda em saber que você não está fingindo, não está exagerando, não está sendo ridículo. Você está apenas sendo absolutamente verdadeiro. E isso, no final das contas, é tudo que importa. No fundo, o que o sofrimento da véspera prova não é que você é masoquista ou que tem algum problema emocional. O que ele prova
é que você realmente pertence a isso. Que você não é turista emocional, não é torcedor de ocasião, não é alguém que pula do barco quando as coisas ficam difíceis. O sofrimento é o atestado de autenticidade da sua paixão. É a prova viva de que aquela camisa não é fantasia de carnaval que você veste quando convém menos. É pele, é sangue, é identidade permanente. Qualquer um pode comemorar quando o time ganha. Qualquer um pode gritar gol e postar foto nas redes sociais depois da vitória. Mas só quem realmente pertence é quem sofre antes. Quem paga o preço emocional da antecipação. Quem vive aquelas horas intermináveis da véspera como se fosse a última noite antes do fim do mundo. Esse sofrimento não diminui você. Ele te define. Ele te separa da multidão de torcedores casuais e te coloca no grupo seleto daqueles que realmente vivem o futebol como experiência transformadora. E aqui está uma verdade que poucos admitem, mas todos sabem. Você não quer que esse sofrimento acabe. Pode parecer contraditório, pode parecer loucura, mas é verdade. Claro que você quer que o jogo chegue logo, que o resultado seja favorável, que a agonia termine e dê lugar à celebração. Mas no fundo, lá no cantinho mais honesto da sua alma, você sabe que se deixasse de sofrer antes dos jogos importantes, se acordasse tranquilo na véspera de uma final, se conseguisse manter distância emocional e viver aquele dia como qualquer outro, algo fundamental teria morrido dentro de você. Porque o sofrimento é o que mantém viva a chama da paixão. É o que impede que tudo vire rotina, que os títulos percam significado, que as vitórias sejam apenas estatísticas em vez de explosões de êxtase. O dia que você não sofrer mais na véspera será o dia que você terá deixado de ser verdadeiramente flamenguista. E você não quer isso? Eu não quero isso. Nenhum de nós quer. O sofrimento também cria memória. Anos depois você não vai lembrar dos detalhes técnicos do jogo. Não vai lembrar da escalação completa, dos minutos exatos de cada lance, das estatísticas de posse de bola, mas você vai lembrar perfeitamente de como se sentiu naquela véspera, vai lembrar do aperto no peito, da insônia, da sensação de estar à beira de um precipício emocional. Vai lembrar de onde estava, com quem estava, o que tentou fazer para se distrair e não conseguiu. Essas memórias do sofrimento são tão importantes quanto as memórias da glória, menos talvez até mais importantes porque são elas que dão textura e profundidade à experiência de ser flamenguista. São elas que transformam títulos em histórias, estatísticas em épicos, números em emoções permanentes. Quando você conta para seu filho sobre aquela final que o Flamengo ganhou, você não começa pelo gol decisivo, você começa contando como foi aquela semana antes, como você mal conseguia dormir, como seu coração batia descompassado cada vez que pensava no jogo, porque é isso que faz a história valer a pena ser contada. No final das contas, o sofrimento da véspera é um privilégio. Eu sei que soa estranho chamar dor de privilégio, mas é exatamente isso que é. É o privilégio de amar algo tão profundamente que você se permite ser vulnerável, que você abdica da proteção emocional, que você entrega seu coração completamente nas mãos de 11 jogadores que nem te conhecem pessoalmente. É o privilégio de fazer parte de uma comunidade de milhões que sentem o mesmo, que compartilham a mesma dor e a mesma glória. É o privilégio de ter uma identidade tão forte, tão enraizada, tão verdadeira, que ela comanda seus sentimentos mesmo contra sua vontade racional. Muita gente passa pela vida inteira sem nunca sentir algo com essa intensidade, sem nunca se conectar tão profundamente com alguma coisa. Nós sentimos, nós nos conectamos, nós pertencemos. E sim, isso dói. Dói muito, mas também é a coisa mais bonita do mundo. É o que nos faz humanos, é o que nos faz vivos, é o que nos faz flamenguistas. Então por que os flamenguistas sofrem assim antes de grandes dias? Porque não sabemos torcer de outra forma, porque não conseguimos separar o jogo da vida, o gramado da alma, o resultado da identidade, porque carregamos décadas de história nas costas e milhões de corações no peito, porque cada final não é apenas uma partida de futebol, é um teste existencial, uma prova de que somos quem dizemos ser, uma oportunidade de honrar todos que vieram antes e inspirar todos que virão depois. Sofremos porque amamos. Sofremos porque pertencemos. Sofremos porque escolhemos, ou fomos escolhidos, para viver o futebol não como entretenimento passageiro, mas como experiência transformadora que marca cada célula do nosso ser. E não há nada de errado com isso. Não há nada de fraco nisso. Não há nada de exagerado nisso. É simplesmente quem somos. É a verdade mais profunda sobre o que significa vestir vermelho e preto. As vésperas vai continuar doendo. A próxima final vai trazer a mesma angústia, o mesmo aperto no peito, a mesma insônia, o mesmo medo paralisante misturado com esperança inabalável. E quando aquele dia chegar, você vai sofrer de novo. Vai acordar com o coração acelerado, vai tentar se distrair, sem conseguir. Vai sentir que o tempo parou de funcionar direito. Vai questionar por que se importa tanto com algo que está completamente fora do seu controle. Mas no fundo,
Você já sabe a resposta. Você se importa porque é flamenguista. Você sofre porque ama. Você sente porque pertence. E não existe forma mais bonita, mais honesta, mais verdadeira de viver essa paixão que nos define. Então, deixa doer. Deixa o sofrimento vir, porque ele é parte inseparável da glória que virá depois. Deixa a véspera te consumir, porque é justamente esse consumo que torna a vitória incendiária quando ela finalmente chega. Somos flamenguistas. Sofrer antes de grandes dias não é defeito. É nossa identidade mais profunda. É quem somos. E não queremos ser de outra forma. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra desse vídeo e sentiu que eu estava falando diretamente com sua alma, deixa o like. Não por mim, mas porque você reconhece sua própria história nessas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de futebol como quem lê estatísticas, menos a gente fala de futebol como quem vive, como quem sente, como quem carrega isso no peito todos os dias. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa conversa está longe de terminar. A nação é grande demais, as histórias são profundas demais, as emoções são intensas demais para caberem num vídeo só. E agora eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo. Qual foi a véspera mais difícil que você já viveu como flamenguista? Qual final te fez sofrer tanto que você achava que não ia aguentar? Conta sua história, compartilha sua dor, divide sua memória, porque é assim que a gente se fortalece, reconhecendo que não estamos sozinhos nesse sofrimento, que somos milhões vivendo a mesma angústia, celebrando a mesma glória. Deixa teu comentário aí. A nação quer te ouvir. O Cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.